Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver. Em minha direção sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver. Em minha direção sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar.
somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Isso é Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Todos nós devemos estar dispostos a ouvirmos a palavra de Deus, a mensagem, a Bíblia. Isso nos mostra alguma coisa errada. Você vem ao culto e ouve a pregação, e se Deus te mostra alguma coisa que está errada, você está disposto a consertar aquilo? Eu quero estar assim nesta noite convosco. Se é assim, então vamos orar. Se você está disposta a consertar o que Deus mostrar o que está errado, então foi a graça quem te trouxe aqui. Senhor Deus, Pai bendito, levantamos nossas mãos como um símbolo de rendição a Ti, Senhor. Queremos nos render ao Senhor, a ponto de qualquer coisa que o Senhor nos mostre que está errado, custe o que custar, rebente onde rebentar, aconteça o que acontecer, nós consertaremos aquilo, Senhor. Por amor da nossa alma, por amor do próprio corpo do Senhor, nós queremos que esta oração esteja diante do Senhor, porquanto nós somos frágeis e débeis, nós temos bons propósitos em nossos corações e às vezes não damos conta de cumpri-los, mas o Senhor venha nos ajudar. Eu simplesmente te peço ajuda
para cada um de nós nesta noite. Eu preciso de Ti, Senhor, como também cada irmã, cada irmão precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos do nome de Jesus Cristo. Por isso queremos também estar submissos à Tua inteira vontade, Senhor, ao propósito do Senhor, e compreendermos e darmos graças pela nossa predestinação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-nos. Eu preciso de Ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da Tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da Tua amizade. Não duvido que Te aprazer, se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir Teu amor. Quando o mundo me abandonar, ao Teu lado as angústias desfazem, se bem perto de Ti para sempre chegar. Eu preciso da Tua amizade. Não duvido que Te aprazer, se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de Ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em Tuas mãos eu deponho meu ser, pois Tu guias meus passos e o meu coração. Eu preciso da Tua amizade. Não duvido que Te aprazer, se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei. Amém. Deixe-me ouvir a minha voz combatendo contra o pecado, nem que seja decretando a minha própria sentença, como Davi o fez.
Isso mostrou que a justiça de Deus estava nele. A justiça que excedia a dos escribas e fariseus. A justiça que excedia a dos próprios sacerdotes. Estava em Davi. E ele próprio lavrou a sua sentença quando a palavra de Deus chegou para ele. Se ele próprio não lavrasse a sua sentença, Deus a lavraria. Mas como Deus estava nele, mesmo na condição que ele se encontrava, ele continuava tendo um coração segundo Deus, então ele próprio lavrou a sua sentença. Agora, isso mostra para nós que ele de fato era um rei justo, piedoso, e que estava contra a injustiça e contra aquilo que ele próprio houvera praticado. Porque quando Natã disse para ele que o que deveria ser feito de um homem que, tendo muitas ovelhas, matou um outro servo dele para tomar a única ovelhinha que ele tinha. Então Davi usou o símbolo do protesto. Quando se protestava contra uma coisa, rasgava as vestes. Ele tinha uma veste sobre veste. Então rasgava aquela veste sobre a veste. E aquilo era sinal de protesto contra aquela atitude, contra aquele ato cometido. Então ele rasgou a sua veste, protestando contra aquilo, e disse: esse homem merece morrer. Então o profeta, com segurança de Deus, disse: esse homem é você, rei. Ali não podia ser um sacerdote, tinha que ser um profeta. Tinha que ser um verdadeiro homem indicado para aquilo, porque tratar com Davi era se tratar com a menina do olho de Deus, mesmo estando na situação que ele estava. Mexer com Davi era mexer com a menina do olho de Deus, era mexer com o próprio coração de Deus. Então tinha que ser alguém que tivesse uma vindicação especial para aquilo. Era o próprio Deus no profeta. Ali então havia um ofício especial para aquilo. Então ele levou o dedo no rei e disse: esse homem é você. Você, tendo tantas mulheres, matou Urias para tomar dele a Betseba. Então aquilo foi o suficiente para Davi entender o que Natã tinha ido fazer ali. Agora, o profeta de Deus, William Marion Branham, o profeta Elias, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, veio a mim, veio a você, veio a nós, para mostrar o que está errado conosco. Você talvez tenha se esquecido de que mesmo o pecado tendo se arraigado até nas profundezas da alma, o sangue de Jesus Cristo é suficiente e eficiente para extirpá-lo, para tirá-lo mediante o verdadeiro arrependimento e a confissão a quem você deve confessar. Então nós vamos ler, vamos ouvir o que o profeta fala sobre isto na mensagem A Fé Perfeita. Mas eu quero, antes de ler a mensagem, lembrar-vos também de outro fato muito importante que nos liga a Deus, que é a vida de Abraão. Nós vemos que o profeta nunca se cansou, nunca se deu por enfadonho de mencionar Davi, Abraão, Moisés, Noé, Elias, sempre os mesmos personagens. Quase todas as mensagens do profeta, ele está tomando personagens bíblicos, dando base na sua mensagem. Isto porque
eles nos ligam, a vida deles nos ligam a Deus. Os seus fracassos não quer dizer que nós também podemos fracassar propositalmente como eles fracassaram. Mas os seus fracassos nos advertem. Se eles fizeram determinadas coisas, São Paulo disse que foi para aviso nosso, para que não caíssemos naquilo que eles caíram, porque vindo Jesus, a plenitude da profecia, a plenitude da divindade, ele não podia cair em fracasso, para servir de exemplo para nós, porque ele não podia pecar, mas os demais tinham uma porção apenas. Então, por isso, cada um deles falhou em um determinado sentido, para que nós pudéssemos ser avisados. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10. E não tomarmos o fracasso deles como base para fracassarmos naquele campo, naquele terreno, naquele mesmo sentido. Agora, eu estou num lugar que só pode ser dito a verdade. Eu estou num lugar que só pode ser dita a verdade à luz da palavra, à luz do Espírito Santo. E nós estamos num lugar que só pode se ouvir a verdade, porque nós estamos no que é verdadeiro. No que é verdadeiro nós estamos, disse São João. E a única coisa que é verdadeira em toda esta cidade, em todo esse país, em toda a terra, é a mensagem de Elias. É a mensagem que nós cremos. Agora, se um lugar, se uma igreja como esta, por qualquer motivo, por fracasso de um homem, por fracasso de uma mulher, por causa disto ou por causa daquilo, este lugar deixar de falar a verdade, não for um lugar onde as pessoas ouvem a verdade em todos os sentidos da vida, então é um fracasso irreparável. Porque se aqui não se ouvir a verdade, onde o povo vai ouvir? São Pedro perguntou para Jesus: para onde iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Nós temos no Novo Testamento relatos sobre Abraão. E, na verdade, o Novo Testamento não relata fracasso de Abraão. Isto nos deve deixar também alegres, seguros e felizes, porque diante de Deus não há nenhum pecado em nós. Se nós pertencemos de fato por predestinação à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, você conhece os seus fracassos. Você conhece suas fraquezas e você conhece pecados de irmãos, mas Deus não os conhece. Ela está branca como a neve aos olhos de Deus. Isto porque o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, está entre nós e Ele. Nós estamos aqui embaixo e não podemos ver o sol quando está nublado, quando as nuvens cobrem, mas podemos ver os carros, podemos ver as pessoas, podemos ver as batidas, podemos ver as trombadas, podemos ver os crimes, podemos ver tudo quanto é mal, tudo quanto é bom, as flores às vezes, e há nuvens por cima nos cobrindo. E nós não podemos ver nada do outro lado. Mas isto já aconteceu comigo, de estar aqui embaixo, não vendo nada lá em cima. Mas quando o avião corta aquilo, aquela nuvem, aquela massa, e sai lá em cima, acima das nuvens, o sol está brilhando. E a gente não vê carro, a gente não vê nada. A gente olha para baixo e vê as nuvens. E a gente não vê trombadas, a gente não vê nada.
Isto porque há uma coisa separando, nós estamos acima disto, nós ultrapassamos, saímos daqui, subimos, passamos pelas nuvens, estamos vendo o sol, aqueles que estão aqui embaixo não podem ver. Há sim uma coisa entre nós e Deus, quando de fato nós temos passado pelo processo real e verdadeiro da vida cristã. Há uma coisa entre mim e Deus. Há uma coisa entre você e Deus. Quem sabe pode dizer? É o sacrifício, é o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. E não deixa passar pensamentos que você refuta, pensamentos que te machucam, desejos que te entristecem, não podem passar, ficam aqui embaixo. Agora, no Novo Testamento, como a vida de Abraão é limpa, é um exemplo, é chamado de pai, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não atentou para aquilo que ele era no momento. Nós temos a tendência de ficarmos olhando para aquilo que somos como humanos, como pessoas, e passamos a martirizar a nós mesmos, apunhalarmos a nós mesmos com a nossa própria sinceridade, como se não tivéssemos o meio correto de colocar a coisa em ordem. Mas ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Eu estou falando aqui de coisas impossíveis para a ciência, estou falando aqui de coisas que parecem loucura. A Bíblia está falando disso. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, mas ele atentou para o que ele tinha ouvido de Deus, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, foi fortificado na fé. Fechemos nossos olhos um pouquinho. Senhor, como o Senhor fortificou Abraão, porque se ele foi fortificado, a tua palavra está dizendo que ele foi fortificado, isso quer dizer que alguém o fortificou, esse alguém foi o Senhor mesmo. Como o Senhor fortificou Abraão na fé, fortifica-nos na fé nesta noite, Senhor. Como veio músculos para Sansão matar aquele leão, como vieram músculos e força para Davi matar aquele leão, para matar aquele Golias, aquele gigante. Senhor, fortalece na fé também a cada um que tem necessidade, precisa de ser fortificado na fé nesta noite. Abraão precisava, por isso ele foi fortificado. A promessa era muito grande para ele, sendo homem de quase 100 anos de idade, tendo sua esposa com ventre já amortecido, mas ele não atentou para isto. Ele atentou para a tua palavra, ele atentou para a tua promessa, ó Pai. Fortifica este povo na fé, fortifica estas mães, estes pais, essas esposas, esses filhos,
essas moças, esses moços, oh mocidade, seja fortificada na fé. Diáconos, sejam fortificados na fé. O ministério seja fortificado na fé. Todos os pastores sejam fortificados na fé. O diabo tem um plano contra nós, mas Deus tem um plano antes dele, antes da fundação do mundo a nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, que é a única coisa que pode nos separar de Deus, é a incredulidade em sua palavra. Mas enquanto você se põe a favor dela, dizendo, eu sou fracassado, eu sou errado, mas a palavra é verdadeira, ela está certa, ela está correta. Glória a Deus, eu não tentarei torcê-la na minha consciência, na minha mente. Você diz assim, você quer assim, você quer dessa maneira. Há uma vitória para você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Triste, acabrunhado, pensativo, perdendo sono. Não, a Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Pelas dores, pelas aflições. Graças dou pelo sofrimento. Graças dou pelo amor de Jesus Cristo. Graças dou por tudo nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê graças a Deus, dê glória a Deus, dê glória ao Senhor. Tem você uma promessa? Quem tem uma promessa, dê glória a Deus. Está difícil para você? Estava difícil para Abraão, mas não duvidou por incredulidade. Antes creu, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Satanás, não estamos derrotados, não estamos fracassados. Jesus Cristo venceu por nós. Jesus Cristo massacrou a cabeça da serpente por nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você tem uma promessa? O profeta disse, se você algum dia alcança uma promessa de Deus, você terá que tirar a Satanás de sua frente. Aleluia. 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 Ninguém tem maior coisa no mundo do que quem tem a mensagem de William Branham. Foi a promessa de Malaquias 4. Promessa para sua noiva. Promessa para sua esposa. Promessa para os seus eleitos. Ninguém tem coisa maior do que você tem, do que eu tenho. Nós não somos pobres. Nós não somos miseráveis nesta noite. Somos filhos de Abraão. Cremos no poder de Deus. Cremos em sua promessa. Quando ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas, você estava dentro dessa promessa. Glória a Deus. Agora aquilo foi difícil para Abraão. Aquilo foi difícil para Sara, sua esposa. Foi sim. Quem pode dizer que foi fácil? Você pode dizer? Não. Mas ele não duvidou da promessa por incredulidade.
mas foi fortificado na fé. Quando você vem à igreja, você é fortificado na fé. Quando você toma um parágrafo da mensagem e lê aquele parágrafo, você é fortificado na fé. Quando você canta um hino, você é fortificado na fé. Quando você ora a Deus, você é fortificado na fé. Quando você vê o pecado te rodeando, você é fortificado na fé. Quando você vê o pecado do mundo assolando o mundo, as notícias, as coisas acontecendo, você é fortificado na fé. Não duvida por incredulidade, mas crê. Somente tudo é possível, somente crê. Aleluia. E estando certíssimo, não estava simplesmente certo, mas certíssimo. Eles dizem isso em português como superlativo, isso dando mais ênfase. Estando certíssimo, quer dizer, absolutamente certo, convicto, de que o que ele tinha prometido também, veja, era poderoso para o fazer. Era poderoso para o fazer. Eu conheci uma moça, ela tinha ilusão com casamento, ela já estava de idade avançada, mas ela não tinha concordado que ela não se casaria. Ela via um moço ali, de certa idade, então ela se dava por candidata dele, como se ele estivesse louco por ela. E ela começava a preparar, ela comprava coisas, ela preparava o enxoval para um casamento com aquela pessoa, quando aquela pessoa nunca tinha feito promessa para ela, nunca tinha nem dado uma palavra de casamento para ela, nunca tinha nem andado com ela, às vezes nem cumprimentado a moça. Mas ela se iludia com ele de tal forma, então ela dizia: ele está doidinho para se casar comigo. E eu vou me casar com ele, mas eu tenho que arrumar primeiro as minhas coisas. Ora, ela não tinha tal promessa. Assim estão determinados crentes. Mas tem uma coisa: se a promessa é para você, se ele de fato veio ao seu coração, se quando você ouve a palavra, a correção serve para você, a exortação é para você, a consolação é para você, toda ela é para você, é um sinal de que as promessas dela também é para você. Isso significa que ele está nessa promessa no seu coração. Então o que acontece? E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, pensemos já do outro lado. Aquela moça a quem um moço verdadeiro lhe dá a palavra, como aquele moço lá no rancho deu a palavra para a prima órfã: daqui 1 ano eu virei te buscar. Agora, se ela tivesse apenas uma ilusão com aquilo, e saísse dizendo: olha, ele foi lá no curral e disse que vem me buscar daqui 1 ano, e começasse a se preparar, e passava 1 ano, ele não viria. Ele nunca nem tinha conhecido tal moça, ele nunca tinha feito tal promessa. Ela ficou iludida com ele. Mas como de fato ele foi lá e fez a promessa para ela, ela ouviu a promessa de sua boca, então ela sabia, embora as outras criticassem, embora as outras zombassem, ela sabia, como Maria sabia de quem era o filho, como Abraão sabia de quem ele tinha ouvido tal promessa. Aquela moça sabia também. Ela não era uma maluca por casamento.
ela tinha de fato ouvido dele a sua promessa. Prepara que daqui 1 ano eu virei te buscar. Então ela se preparou, porque ele é poderoso, ele tinha poder, ele tinha condição de fazer a promessa e cumprir, ele tinha condição de assumir tal responsabilidade. Ele não estava com a psicose, ele não estava doido, ele não estava endemoniado, ele não estava louco de zombar daquela moça daquela forma. Agora Jesus Cristo, se de fato ele veio ao seu coração, através de sua palavra pelo Espírito Santo, então você sabe, ele é poderoso para cumprir. Ele tem poder para levar a sua noiva no rapto. Ele tem poder para acabar com toda a brincadeira nesta noite. Ele tem poder para acabar com toda a fragilidade nossa. Ele tem poder para aniquilar tudo que é em parte. Ele tem poder para transformar, renovar a Sara e Abraão. E eles viraram um casalzinho de jovens. E ela ficou linda, bonita, com ventre fértil. Ele fez a promessa sabendo que ele tinha poder para cumprir. E Abraão creu, crendo que ele tinha poder. Era poderoso para cumpri-la. Por isso não duvidou por incredulidade. Isto é certo? Amém. Aleluia. E no tempo certo ele veio a Abraão. Eu não sei como aconteceu. Deitou um casalzinho de velho, quem sabe gemendo de dor. Eu lembro minha avó gemia. Ah, meu filho, tá doendo aqui. 85, 86 anos, 87. Ai, ia virar na cama. Ai, eu não sei como estava Sara e Abraão, mas aquele casalzinho foram para a cama. E no outro dia cedo era um casalzinho de jovens. Aleluia, glória a Deus. Era vistosa, linda. Quando se pôs de pé já foi diferente. Jogou um porretinho de velho para lá. Acabou aquilo tudo. E o cara olhou para ele e falou: o que aconteceu? Abraão, você está lindo, você está jovem, você renovou, você se transformou. Aleluia! E se abraçaram e sentiram tudo de um casal. O nosso filho virá. Ah, que beleza. Agora, ele era poderoso para cumprir. Vamos dizer o que é isto? Fala com força. Fala com força, com ânimo e coragem. Fala de novo com mais força. Ele tem poder para vir aqui e fazer um rebuliço nesta noite e nos dar força, disposição e poder para colocarmos as coisas no lugar certo. Aleluia. O que a ciência não pode fazer, ele tem poder. Eu agradeço ao meu Jesus pela cura que eu recebi. Eu fui operada de queda de bexiga, mas não adiantou nada. Mas quando o Senhor chamou na frente para orar para quem tinha problema de bexiga, eu estou curada, graças a Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que possa duvidar nisto? Não, não pode. Agora eu notei isso. Isso falou para mim, como Moisés, como Abraão, não estavam pedindo, nem tampouco desejando, nem tampouco sonhando, aspirando aquilo, gemendo por causa daquilo. Maria também
não estava desejando, não estava suplicando, não estava orando, não estava clamando, não estava pedindo, não estava chorando, não estava com dor de cabeça para ser a mãe do Messias, não estava meia tonta, para cima e para baixo. Oh, sim, era uma menina de 17 anos. Deus tinha um olho nela. Onde ela pisava, Deus estava com o olho nela. Onde ela ia, Deus estava com o olho nela. Desde bebezinha, na hora que nasceu, antes de nascer, Deus estava com o olho nela. Os olhos de Deus estavam sobre ela. É esta mesmo. E aonde foi, os olhos de Deus a acompanhavam. Até que chegou aquele dia, diz o profeta, que ele ia apanhar água no poço. E quando ele ordenou ao anjo, entregou a mensagem para o anjo, disse: vai lá agora e fale com ela, chegou o tempo. Ela já está comprometida, não vá pedir satisfação ao marido dela não. Vá ela, eu tenho olho nela, desde que o meu profeta abriu a boca. Uma virgem conceberá. É ela, é esta. Oh, Deus tem o olho em você. Amém. Aleluia. Amém. Deus tem os olhos em você. São Pedro disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos de Deus estão sobre sua noiva escolhida. Ele te acompanha com seus olhares, dia e noite. Então ela recebeu a mensagem do anjo, e ela teve que dizer simplesmente, depois do anjo dizer: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos repetir: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tem alguma coisa aqui dentro que é impossível para os homens? Tem? Tem alguma coisa aqui que é impossível para os homens? Levante sua mão. Tem algum problema na sua casa? Tem algum problema na sua vida que é impossível para os homens resolverem? Para a ciência resolver? Tem? Levante sua mão. Você tem um filho perdido, descrente, você tem um marido descrente, tem uma filha perdida, você tem uma coisa que é impossível para os homens fazerem. Você mesmo tem uma natureza que é impossível para você transformá-la. Os homens não podem fazer transformação de natureza. Mas vejamos aqui todos, vamos dizer juntos com fé o que o anjo disse a Maria: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui não por falta de unção, nem por falta de energia. Vamos parar por direção. Fiquemos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, se o que ouvimos da tua parte for vivificado pelo teu Espírito Santo, eu serei aquilo que eu desejo ser. Cada irmã será aquilo que ela está desejando ser. Cada irmão também. Aleluia. Toma promessa para você, minha filha. Não uma ilusão. Toma promessa para você. Creia no impossível. No Deus do impossível. Ele tem feito suas promessas. Ele tem dirigido as suas promessas.
Você não estava procurando pela mensagem. Você não estava procurando por Deus. Deus foi quem te buscou. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele transformará os nossos corpos abatidos para serem conforme o seu próprio corpo glorioso, com poder para sujeitar todas as coisas, poder eficaz. Oh, Satanás, quando eu falo o teu nome, é para dizer que você está derrotado. Quando eu falo o nome de Jesus Cristo, é para dizer que ele é vitorioso. Seu sangue é poder, seu sangue é vida, seu nome é vida, seu nome é poder, seu nome é virtude. Ele penetra em cada órgão do corpo. Ele penetra nas células. Ele expulsa o demônio. Ele expulsa as enfermidades. Ele tira as dores. Ele consola o coração abatido. Tenha fé nesta hora. Não fique com sua mente em outra coisa. Ajuda-me no nome de Jesus. Crê no que é impossível. E glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus pela sua cura, pela sua libertação, pelo poder da vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Crê somente. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. O mesmo Deus de Paulo está aqui para levar virtude nas peças de roupa. Ele te batiza com batismo da promessa. Ele prometeu encher-nos do Espírito Santo. Cada fibra ser cheia do Espírito Santo. Cada célula. Ei, glória a Deus, aleluia. Logo você jogará o porretinho fora. O porretinho da razão. O porretinho da lógica. Logo você estará jogando os remédios controlados fora. Logo você estará jogando toda a razão fora. E tomando posse de um corpo glorioso. Porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe um ao outro. Deus te abençoe. Pecador arrependido, o Senhor te dê perdão. Consolação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vá glorificando ao Senhor, porque Ele vive, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e quebrou o aguilhão da morte. O pecado foi quebrado lá na cruz e Ele venceu por nós. Ele tirou toda a mancha do pecado. O seu sangue tira a mancha carmesim. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é curador. Ele é batizador. Ele é libertador. Ele é poderoso para cumprir todos os seus desejos, todas as suas promessas. Eu às vezes não posso cumprir um desejo meu, mas Ele pode cumprir. Você pode, não pode às vezes cumprir um desejo em relação à sua esposa, ao seu filho, ao seu marido, em relação ao irmão, mas Ele pode. Ele é poderoso. Ele é poderoso, diga. Ele é poderoso. Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
temor não há, mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Josafá lhe perguntar, tem mais um? Acabe respondeu, tenho aí, mas ele sempre está falando contra mim. Micaías de um lado contra 400, os profetas de
Só diga a verdade em nome do Senhor. Israel está como ovelha sem pastor. Disse Micaías com coragem, sem nenhum temor. O rei logo se enfureceu com a verdade que recebeu. Micaías um tapa levou. Prendam este homem lá no cárcere, o sustentai com o pão da angústia, até que eu volte em paz da luta. Micaías começou a falar, sem se preocupar com os 400 que estavam lá. Se voltares em paz, como tem dito, então o Senhor não falou aqui comigo. Eles fizeram planos humanos para que o rei não morresse, mas a profecia tinha que ser cumprida. Acabe então morreu, e todo o povo assim testemunhou. Com Micaías o Senhor falou. Isso hoje acontece. Os profetas de Acabe estão como uma peste. Você os vê por todos os lados, ensinando ao povo o caminho errado. Mas ainda tem os Micaías que não concordam com essas profecias, que não possuem base escriturística. Se tem 400 e está sozinho, Micaías, fique firme, pois o Senhor é contigo.